Oi, gente. Boa tarde. Nós estamos aqui, então, com a Andy Thomas e a Nick Stone. Hi, Andy. Hi, Nick. Hello. Lovely to be here. Olá, pessoal. Yes, thank you ótimo so estar much for aqui. having us. We're so Sim, muito obrigado por nos receber. Estamos muito empolgadas e honradas por isso. Eu vou me apresentar, então, rapidinho. E aí, depois, a gente já pode partir para as perguntas. Eu sou Isa Souza, vou mediar o evento, então. Eu sou escritora afrofuturista. Sou também criadora de conteúdo no Afrofuturas, é um @ no Instagram, uma página no Instagram. Sou cientista social e informação e estou muito feliz de estar aqui com a Andy e com a Nick, como fã de literatura YA e literatura negra. Estou honrada de estar podendo ter essa oportunidade de conversar com elas. E acho que a gente pode começar as perguntas. Bem, eu vou começar com uma pergunta para as duas. O Justice e a Star são jovens negros que se apoiam muito nas suas referências para lidar com o trauma de violência policial. A Star consegue acessar suas referências no seu núcleo familiar. O pai, por exemplo, é uma referência muito forte. Ele consegue estabelecer diálogos raciais e de classe que são construídos com ele e a partir dele, das suas experiências e das referências que ele tem. O Justice não tem isso. Ele não tem referências próximas de negritude e nem consegue conversar com alguém próximo sobre esses assuntos. Nick, eu queria saber que se você acha que ele encontrou na figura do Martin Luther King alguém para suprir essa carência. Você acha que tem um pouco disso, essa decisão dele de escrever cartas para o Martin Luther King? Yes. Justice from Sim, Dear Martin. Justice, do Dear Martin, ele está World buscando o where caminho dele no mundo onde ele veio e conseguiu descobrir. Não importa o que ele faça, tem pessoas que olham para ele de forma negativa he is a só por causa do boy. corpo dele, porque ele é um garoto negro, e por causa do racismo. As pessoas olham para ele assim de forma negativa, mesmo quando ele faz coisas certas. Então ele admira o Martin Luther King, busca respostas. Ele tenta ver que se as coisas que o Dr. Martin Luther King Jr. faz e defendeu durante os movimentos, são essas ideias que o ajudam a navegar. Então, os Estados Unidos, lá no século XXI, e o ajuda a entender o racismo nessa época. O que ele faz, vem à luz, é que o Dr. Martin Luther King Jr. sempre era ele mesmo. E no Justice mostra que essa é a coisa mais importante. Além de ajudar as pessoas a olhar para você ou fazer com que as pessoas olhem, te admirem, você deve pensar como que eu vou estar nesse mundo, como que eu vou me apresentar, o que eu vou me preocupar e o que eu vou buscar. Então, isso é a coisa mais importante que ele aprende do Dr. Martin Luther King Jr. Desculpa, falei com o microfone fechado.
eu acho que a figura do Martin Luther King, a gente, como leitores, a gente consegue sentir isso, essa importância que ele acaba tendo para o Justice. E agora, para a Andy, eu queria perguntar se você acha que a Star, ela tendo esse referencial dentro da própria família, né, com o pai dela, a figura do pai dela é muito forte, você acha que, mas se ela tivesse que escrever também cartas para alguém, você acha que ela escreveria para quem? Que figura negra ela escolheria para escrever cartas como o Martin faz, como o Justice faz? That is a great question. Bom, essa é uma ótima pergunta. Tem uma coisa very similar engraçada books, sobre isso, é and que a Nick e eu, nós temos livros bem parecidos. E não foi intencional, a gente se tornou amigas depois desse fato, a gente ficou surpresa que nossos livros eram tão parecidos. E eu fiquei pensando, então, para quem que ela escreveria? Eu pensei, Tupac seria a pessoa que é uma influência muito grande para mim também como escritora, e muito do que a Star aprendeu ao longo do livro está com base na ideia dele de vida louca, assim, thug life, e isso afeta, e como toda essa questão afeta a sociedade. Eu acho que ele escreveria para o Tupac. Então, o que ele falaria, assim, nas coisas que acontecem hoje? O Tupac morreu em 1996, então na música dele, tudo que ele fala é relevante até hoje. Eu acho que a Star gostaria de saber dele. Como que você falaria nessa situação? O que você falaria se você estivesse por aqui? Como que você sugeriria que uma pessoa jovem como eu traz tantas mudanças pode trazer mudanças para a comunidade, para o mundo, da mesma forma que o Justice vê o Dr. King, da mesma forma, eu acho que o Star olharia para o Tupac. Eu acho que eu gostaria muito de poder ler essas cartas da Star para o Tupac. Acho que seriam incríveis. Indo para a nossa segunda pergunta, a Andy, tem uma parte do ódio que você semeia, em que o namorado da Star diz que não a vê como negra. Ele responde, e aí, a essa afirmação dele de que ele não a vê como negra, ela responde que se ele não a vê como negra, então ele não a vê. E pensando nessa relação com as referências, né, você acha que a Star tem toda essa relação com as referências dela, traz uma relação com uma ancestralidade que faz com que ela relacione a sua negritude com coisas positivas e que ela consiga construir a identidade dela, então, para além da violência, né, de que o racismo impõe para as pessoas negras, ela consegue construir, então, essa identidade negra para além do que seria sofrer uma violência, sofrer racismo, ser uma pessoa que é discriminada pela cor de sua pele. E como você acha que isso pode fazer diferença para a construção da personagem? Essa construção de identidade? Would it make a difference for Chris to know these things that she deals with and that Black Tem essa diferença do Chris lidando com as pessoas negras também. Eu acho que com a Star, naquele momento, com Chris, para ela, acho que era um lembrete assim para ele que o mundo é diferente para uma pessoa como ele, comparado com o que é para ela. Por exemplo, ele é super privilegiado porque ele é um homem rico, heterossexual e mora nos Estados Unidos. Então, ele tinha muitas oportunidades à frente dele. Ele não seria julgado nem de perto da forma que a Star é julgada como mulher. Então, tendo essa conversa com ele, eu acho que foi importante para ela destacar para ele: olha, o mundo é diferente para você, você vive uma realidade diferente do que a que eu vivo. Então,
o Chris poderia pensar, não é problema separado pela polícia, mas a Star se preocupa com isso. Ela pensa, será que eu vou ser uma vítima da brutalidade policial? Será que eu vou chegar vivo em casa hoje? Então, eu acho que, para ela ama o Chris, se preocupa com ele, mas ela entende que as diferenças dele e a forma que eles vivem é bem diferente. Que o Chris, por exemplo, não entende às vezes isso, essa diferença. E todos nós temos essas pessoas na nossa vida que parecem não entender essas coisas, porque eles não viveram isso. Então, ele tem que pegar um momento e enxergar o mundo através das lentes dela, né? Porque ele tem muitos privilégios, tem habilidade de trazer mudanças, mudar a forma que outros veem esses pontos que estamos discutindo. Ele pode ficar ali na linha de frente e lutar pela justiça da forma que outras pessoas, por exemplo, a pessoa negra não conseguiria. Eu acho que nesse momento para estar era muito importante para a relação deles, para ele, por fim, entender essas diferenças, porque seria difícil para ela continuar chamando de namorado se ele não tivesse momento, assim. Eu entendo. Eu quero ouvir você. Então, isso é muito importante para os outros ouvirem e ter empatia, assim como a Nick disse, para trazer uma mudança verdadeira. Empatia, como está escrito na blusa da Nick. O medo de se expressar e, na verdade, eu queria primeiro também mandar um pouquinho dessa pergunta para a Nick, antes de ir para a minha próxima pergunta. O Manny, o melhor amigo do Just, ele houve uma frase muito parecida com essa, que a Star escuta, sobre um amigo dele que também diz que não enxerga como negro, né, como se isso fosse um elogio. E o Manny não consegue responder como a Star faz, né? O pai dele até diz para ele que que ele se arrepende de ter começado a conversar sobre essas coisas com ele de uma forma meio tardia, né? E eu queria saber o que você acha que mais influencia nessa questão do Manny e do próprio Justice de encontrar dificuldade para encontrar respostas frente a essas microagressões cotidianas que o racismo apresenta na vida dele, sabe? Sorry, I was muted. One of the hardest things... Desculpem, estava no mudo. Então, uma das coisas mais difíceis para uma criança ou jovem como Manny para lidar é com o fato que ele quer gostar do outro, tem essas ideias. E como uma pessoa jovem, a opinião dos seus amigos importa muito, tem mais peso do que a opinião dos seus pais, não é verdade? Então, o Manny percebe que o Justice é branco sobre os amigos do Manny. E os amigos do Manny têm ideias racistas, vêm do Manny como não sendo negro, e isso não é um elogio. Então, o Manny demora um pouquinho para perceber isso. Então, o que eu posso dizer, assim, da minha própria experiência, é que é difícil deixar de ser a pessoa negra aceitável e ter que dar um passo atrás ali no racismo. E você tem que falar a sua parte e falar de uma forma diferente do que o típico aceito. Eu sempre estive, assim, feliz como autora do livro, que eu mostrei a diferença entre os amigos brancos do Manny e Justice, e ajudar o Manny a ver honestamente como que o mundo funciona fora da bolha na qual ele vive. Então, sem spoiler, é uma lição que ele aprende tardiamente, infelizmente, mas eu penso que o leitor
consiga ter assim, informação, extrair informações da experiência do Manny com seus amigos. E espero que os leitores consigam ver também o ponto ali do Martin que mostra, não importa se você faz as coisas perfeitamente, se você seja aceitável, sempre terá pessoas que não querem ver você ter sucesso pelo fato de você ser negro, ou fazer premissas, suposições negativas sobre você só pelo fato de você ser negro. E ele não quer admitir que eles têm aquelas ideias intrucadas na mente. Então, de jovens negros que podem, alguns dizem, podem viver a vida do jeito que eles querem. O Justice e a Star, eles vivem em um ambiente muito embranquecido, né, onde eles são o único negro, né, ou a minoria de uma forma muito gritante, né, são uma das poucas pessoas negras naquele espaço em que eles estão. E eu acho que toda essa questão do Manny tem muito a ver com isso, né, como você disse, e eu fico pensando o que inspirou vocês a escrever personagens que estão nesse lugar, né, de se ver como os únicos negros. O que vocês acham que isso dá abertura para falar, né? Porque como pessoas negras vivendo em diáspora, né, nesse processo de viver depois desse processo colonial de escravidão que raptou nossos ancestrais e tudo mais, a gente vive em um mundo que é muito hostil para a gente, porque a sociedade foi construída com pessoas brancas no poder e a desigualdade racial foi se instaurando, então a gente está sempre em um lugar em que a gente se sente desconfortável no mundo, né? Mas ainda estar em um lugar tão declaradamente elitista, embranquecido como eles estão, como as escolas deles estão, e a escola deveria ser um lugar seguro, mas acaba não sendo para eles, é muito dolorido de ver. E eu queria saber qual foi a inspiração de vocês, então, para colocar o personagem de vocês nesses lugares e escrever as histórias a partir desses lugares. It's kind of like what you just... É o que você acabou de dizer. Como que a sociedade se formou assim perante aos negros. Eu posso falar pela Nick, por mim, os nossos livros, de alguma forma, e as escolas, assim, a maioria pessoas brancas, reflete na sociedade onde as pessoas negras existem globalmente. Eu sei que aqui nos Estados Unidos a cultura negra é mais celebrada mais do que pelas pessoas negras. As pessoas negras não são valorizadas o tanto que deveria ser. Então a gente lida com tudo isso. Nós frequentemente somos a minoria ou somos os únicos, mas eu coloco a Star naquela escola, naquele ambiente, porque foi algo que eu tive que lidar, eu mesma. O que aconteceu comigo na faculdade também, eu entendi. Então, por exemplo, eu era a única aluna negra num ambiente onde eu tinha que ser a representante da raça negra. Eu sabia como... Eu senti como era ser uma aluna numa escola de pessoas brancas e tinha, assim, as sequelas, por exemplo, a pessoa negra que foi baleada, que estava nos noticiários. Quando eu estava estudando lá na Califórnia, não tinha onde eu estava, geograficamente falando. Então, eu vi a morte daquela pessoa assim, pessoalmente. E os meus colegas de sala não se sentiram frustrados ou sentiram medo com base na morte dele. Eu quis mostrar como que é sentir nessa situação. Eu, como uma pessoa negra, sempre que eu saio aí pelo mundo e eu me vejo assim, sofrendo, assim, pensando, outra pessoa que morreu por conta da brutalidade policial. Eu penso, estou num mundo que não se importa com isso. Então, eu vou para a mídia social ou me junto com outras pessoas negras
assim como o Justice, que estava bravo e frustrado, assim como eu me sinto. Mas, se eu for, assim, para os Estados Unidos, não tem esse medo, não tem essa frustração, é só um dia comum para as outras pessoas que não são negras. Todas essas escolas que a gente colocou nos nossos livros, então, é um reflexo do país de onde a gente vive, a sociedade como um todo, e o que significa ser uma pessoa negra e lidar com racismo sistemicamente e agir contra, viver a brutalidade policial. E é isso que acontece, ponto final. Sim, da mesma forma, eu penso. Eu também tive essa experiência, como você viu no meu livro. Eu era a única aluna negra lá na minha sala de aula. E como Justice eu não venho de uma família rica, eu não venho assim de uma família abastada, como Justice. E interagir com essas pessoas nesses espaços, eu sei que são pessoas que não se consideram racistas, eles são fora assim dessa ideia, não que eles sejam racistas, eles não veem racismo como um problema para eles. Então, o que eu trouxe no livro é para mostrar como o racismo continua aí, mesmo que as pessoas não admitam que ele existe. Então, ali com o Martin, a gente vê o Justice e o Jared, que era o antagonista lá no livro, que eles têm uma discussão sobre pontuação de testes depois que o Justice entrou numa faculdade que o Jared não tinha entrado inicialmente. Você vê eles falando sobre sua pontuação lá na escola e Justice deixa claro que em um desses testes, em um desses testes, ele teve uma pontuação mais alta que o Jared, mas ele não acreditou quando ele disse. E eu levei isso para minha experiência. Eu tive uma experiência que tinha uma garota na minha sala que não acreditava que uma garota negra na sala tivesse uma pontuação mais alta que a dela. E são essas pequenas coisas que mantêm o racismo seguindo. Então, por exemplo, eu não posso tirar uma pontuação mais alta que a sua porque eu sou negra. Muitas pessoas têm isso arraigado na cabeça, mas não admite. Então, essas pequenas coisas são tão racistas como tacar fogo em algo ou escrever essa palavra racismo na frente de um prédio. Não precisa ser isso. Essas coisas pequenas que acontecem com muita frequência, eu acho que são mais ofensivas do que as coisas grandes, na verdade. Desculpa, mais uma vez. Eu estava dizendo que eu concordo muito com vocês. E eu sempre fico impressionada como, mesmo vivendo em diferentes partes do mundo, pessoas negras acabam passando por experiências muito parecidas de violência, e como o racismo é realmente uma coisa que é sistemática na forma mais literal da palavra também, e que ele nos atinge de forma muito parecida, né? Mesmo estando em lugares diferentes do mundo. Eu recebi aqui uma pergunta da Ana Rosa, e eu aproveito para dizer, gente, que a sua maior fã no mundo todo é brasileira e se chama Ana Rosa. Ela não me perdoaria se eu não pontuasse isso. E ela perguntou o seguinte: em O Ódio que Você Semeia, me ajudou muito, o ódio que você semeia me ajudou muito em um momento em que eu precisava encontrar a minha própria voz. Como você se sente tendo que narrar, tendo narrativas que geram esse tipo de sentimento com os leitores? Bom, honestamente, é uma honra saber disso. Sempre que eu escuto de um leitor que diz se sentiram empoderados assim pelo meu livro, eu me sinto assim fantástica, extraordinária que um leitor tirou isso do meu livro. Isso mostra o poder da literatura. Eu espero que o meu livro ajude a empoderar
empoderar uma geração toda. Oh, you're the voice. Quando as pessoas me falam, eu odeio, você é a voz dos jovens, você é a voz dos jovens. Não, eu não sou. Eu sou o seu microfone apenas. Eu só estou amplificando o que vocês já estão dizendo por si mesmo. Entretanto, isso faz eu fazer o que eu faço, e é o que eu faço mais seriamente. E reconheço que eu posso construir os meus livros que criam um espelho que mostra assim o quão maravilhosa você é e o poder que você tem. Por isso que eu escrevi a Star dessa forma. Eu queria que ela não tivesse medo. Eu queria que ela fosse temerosa, assim, na hora de fazer as coisas. Eu sei que é fácil escrever e não fazer, não atuar, porque tem muitos fatores para serem levados em consideração. Se eu estou numa situação, eu vou falar para o meu amigo, eu vou acabar com o sistema e reconstruí-lo. Falar é fácil, mas fazer é difícil, não é? Então, eu queria mostrar que, com esse personagem, é um processo. Coragem é um processo. E tudo bem se você não tiver coragem instantaneamente. É como o que a Lisa diz. Não significa que você não tem medo, mesmo se você vai em frente. E o que eu posso dizer? Embora eu não conhecer, eu não tive uma chance de conhecer assim todos os meus líderes, cada um deles. Eles trabalharam no seu propósito, mas eles tinham medo. E eles reconheceram que tinha consequências graves, assustadoras, que acabasse com a vida deles pelo trabalho que eles faziam. Mas eles acharam a força para fazê-las de qualquer forma. E é isso que eu quero que os meus leitores tirem dos meus livros, em todos os livros que eu fizer. Esse livro, esse personagem tem hesitações, tem medo como vocês. Eles acham uma forma de lutar pelo que eles acreditam ser correto. Eles acham forma de se expressar. E espero que os jovens leitores que lerem meus livros agora, um dia, seja os oficiais autoridades do governo e ajude a criar um melhor mundo e sociedade melhor do que a que a gente tem agora. Sim, da mesma forma, eu vejo isso como uma honra, um privilégio que há pessoas que parecem comigo, que teve experiências similares à minha, que leem as coisas que eu crio, que eu criei, e sentem-se como tem alguém me vendo, sentindo o que eu sinto. Ok? Então, temos tudo que eu e a Andy e eu estamos escrevendo é muito importante, porque quando a gente estava crescendo, a gente era adolescente, a gente não tinha esse tipo de literatura. E esse tipo de leitura dá um sentido de poder, nos ajuda a amadurecer, ver as coisas com mais clareza. Os jovens que estão lendo as coisas que a gente escreve, eu me sinto poderosa com isso. Eu não poderia me sentir mais honrada. É muito motivador e faz com que eu queira escrever mais livros. E é isso que eu vou continuar fazendo. Por favor, escrevam mais livros. A gente precisa muito disso. Indo para a quarta pergunta, então, uma questão sobre o uso da voz das pessoas negras é que vocês nos abordam muito nos seus livros, é a raiva, né? A raiva e a proibição dela para pessoas negras, né? A gente pode entender a raiva como uma reação normal para as atitudes racistas que os personagens sofrem, né? Que atingem os personagens, mas a gente também pode fazer com que eles sejam rotulados como pessoas raivosas. Isso acontece muito com a Brie, por exemplo, Na Hora da Virada, né? E o Justice, quando ele finalmente reage a tudo que aqueles amigos do Manny dizem, né, o tempo todo, ele é taxado como raivoso, né? E eu acho que nos livros de vocês, então, a gente vê quando é possível não sentir e expressar essa raiva.
E como vocês percebem o papel da raiva, então, nas lutas antirracistas, nas lutas como o movimento Vidas Negras Importam? Vocês acham que existe um papel para a raiva nesse movimento? Vocês acham que ela pode impulsionar a luta antirracista de alguma forma? Yes, absolutely. I was very... Sim, com certeza. Eu estava sentindo muita raiva quando you give. Eu escrevi Dear Martin, e a Andy também disse a mesma coisa sobre Star. Uma das formas que eu falar para as pessoas oprimidas que eles não podem se sentir bravas por estarem se sentindo oprimidos. Isso é terrível, porque parece que você está cortando, decepando minha parte humana. Ok? É uma forma de dizer que eu não sou humana, que eu não posso sentir raiva. Então, no meu livro, é muito importante mostrar que os meus personagens são humanos e eles respondem às coisas como um ser humano respondem às coisas. Se alguém estiver sendo racista com você, você vai sentir brava e é uma resposta natural. Então, é importante para mim garantir que esses personagens são vistos, respondendo da forma que uma pessoa normal responderia naquela situação. Então, eu espero dar para as pessoas, por exemplo, leitores brancos, uma oportunidade de ver e dizer, ok, eu consigo entender por que essa pessoa neste livro está tão brava, e eu também posso entender por que as pessoas que eu encontro ali na rua são raivosas, estão com raiva, são pessoas que lidam com o racismo, como a Andy disse antes. Estamos tentando fornecer oportunidades para as pessoas que não são assim como os personagens, para ter empatia, se colocar no lugar dos personagens para que eles entendam melhor como uma pessoa, como aquele personagem responderia daquela forma. Então, com essa parte de raiva é energizante, contanto que você coloque essa energia numa direção que você faça algo produtivo, não disruptivo ou destrutivo. Dear Martin or Dear Justice. Então, a raiva pode ser produtiva, sim. Então, eu sempre escrevi meu livro estando muito brava com isso, com nossa raiva, a gente tem que escolher mirar na direção correta e usar essa energia para fazer algo bom. Com certeza. Eu vejo a raiva da mesma forma que eu vejo a palavra não. Não é uma forma muito difícil para as pessoas dizerem e traz um rap bem ruim. Então, não tem seus benefícios, saber dizer não. A raiva é a mesma forma, também pode ser bom. É o que você faz com a sua raiva que traz a diferença. As pessoas, eu sei que as pessoas veem a raiva de uma forma negativa. Você pode sentir raiva, você pode sentir essa frustração. Isso deve acontecer se você não estiver bravo da forma que as coisas estão. Então, por favor, olhe para si mesmo, porque tem muita injustiça no mundo. A gente não pode ficar dormentes a isso. A gente precisa de ter algum tipo de raiva se a gente quer mudar as coisas. Então, raiva é um dom, é um presente. Sim, todo o movimento ali do Justice foi preenchido com raiva, porque se você estiver com raiva, significa que você não vai ficar lá sentado de braços cruzados vendo as coisas acontecer. Você vai ser ativo, você vai fazer alguma coisa quanto a isso. E isso é a chave. Pegue essa raiva e torne essa raiva em combustível para a ação. Tem beleza na raiva. Se não, isso daí significa que você se importa com essa causa, que você se preocupa o suficiente para ter alguma emoção sobre isso. E como a mulher negra, especificamente, é específico para mim. A minha raiva está tomando caminhos diferentes. Por exemplo, eu penso também a raiva de um homem branco. A gente teve um homem rodando pelo país, bravo pelo país, por 4 anos. E se for uma mulher negra como eu, não seria vista da mesma forma. Então, a raiva é poderosa. Não deixa ninguém
te ver assim, que você é irracional, porque você tem alguma emoção? Então, a raiva é uma ferramenta poderosa, todas as suas emoções, e vocês podem utilizar as suas emoções para trazer a diferença. Concordo totalmente com vocês, de novo. E eu acho que negar a nossa raiva é também uma forma de violência, sabe? Dizer que a gente não pode sentir raiva é uma forma de violência também. E que é adoecedor, né? Se a gente não consegue lidar com essa raiva, ela nos adoece, né? Indo então para a quinta pergunta. A gente vive num sistema que criminaliza pessoas negras e que produz criminalidade a partir do racismo, né? E culpabiliza as pessoas negras por toda essa criminalidade, né? Nos livros de vocês denunciam esse sistema e nos mostram exemplos de como, num ciclo sem fim de crueldades, a população negra é vítima mortal do descaso das autoridades e da brutalidade policial. E ela reproduz essa violência com a qual suas existências são tratadas pelos mecanismos que as governam, né? Como escritoras, vocês percebem que a literatura tem um papel na quebra desse ciclo? Um papel fundamental? Absolutely. Nick and I were doing another panel the other day. Com certeza, Nick e eu estávamos em outro painel e ela falou que a literatura era uma das ferramentas mais poderosa em todas as formas nos movimentos civis. E eu acho a literatura faz as pessoas se tornarem cientes disso. Como escritora, eu sabia sobre brutalidade policial aqui nos Estados Unidos. Eu sabia que era um grande problema aqui. Mas depois que essa raiva saiu, eu ouvi também dos meus leitores brasileiros e eu vi que também é um problema aí no Brasil e como eles se conectaram com a Star, mesmo sendo um livro americano, eles se viram assim naquele livro, naquelas comunidades, naquela história. Então, lembrete, esse é um problema mundial, não é só nos Estados Unidos para os negros. Eu espero que isso traga conscientização para as pessoas que não sabiam sobre isso. Espero que chame a atenção a esses pontos e que o mundo tenha o poder de fazer a diferença e, ao menos, trazer à tona essa diferença que existe. Eu vi muitas crianças brancas que leram meu livro. Eles disseram, eu não sabia o que acontecia, eu não sabia que era assim. E o primeiro passo assim, para consertar as coisas e mudar as coisas, mais pessoas se tornarem conscientes disso. Aqui nos Estados Unidos, nos últimos meses, nós temos muito mais atenção à parte do Black Lives Matter, as vidas negras importam, com George Floyd e Breonna Taylor, Ahmaud Arbery. Então, muito mais atenção foi trazida a essa questão aqui nos Estados Unidos. E os livros têm o seu papel nisso, porque as pessoas pensam, isso está acontecendo. Deixa eu saber mais sobre isso. Deixa eu ler mais sobre isso. Como saber como as pessoas se sentem? Eu estou chateado com isso também, eu vou protestar também contra isso, eu não concordo com isso. Então, a literatura cria empatia. Se você se colocar no lugar das outras pessoas, eu espero que no final você saia com uma compreensão bem melhor das outras pessoas e com tudo que eles lidam. Então, uma forma de ativismo e é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem quando a gente trata de justiça social. Então, eu quero continuar escrevendo os meus livros para tornar as pessoas mais conscientes das coisas que acontecem aqui. E eu espero que outros escritores comecem a falar sobre as coisas que acontecem no Brasil, porque os americanos não prestam atenção das coisas que acontecem no nosso quintal. Então, se tiver algum autor brasileiro que estejam inspirados sobre escrever isso, contem as histórias, porque americanas, ignorantes assim como eu, possam saber o que acontece no Brasil. Então, para a gente lutar por justiça e igualdade. Sim, com certeza. Eu penso sobre o que acontece na Nigéria,
não faz muito tempo, a brutalidade policial lá na Nigéria. Então, os policiais nigerianos contra os nigerianos. E eu acho que muitas das formas que todas as pessoas negras tratam as outras pessoas negras vêm de ideias racistas, do colonismo. Então, ali na consciência arraigada de países ocidentais por muito, muito tempo. Então, para adicionar ao que a Andy disse sobre o poder da literatura, também nos dá algo que a gente possa olhar para trás e entender quais são as minhas coisas favoritas sobre a literatura, que eu posso pegar um livro de 1870 e eu tenho uma ideia do racismo naquela época. Eu posso pegar um livro de 1960 e o Tequila Mockingbird. Eu posso ter a ideia de racismo em 1960. Então, a literatura só nos dá um insight sobre o que está acontecendo agora. Também nos dá um insight sobre o que aconteceu antes. Tem o Elie Wiesel, que é um escritor que escreveu vários livros. Um deles era chamado de Noite. Então, Night é um dos livros que eu escrevi e aprendi sobre o Holocausto. Eu tive um entendimento melhor do que os judeus passaram no Holocausto. Então, ele recebeu o Prêmio Nobel. Lá em 1986, ele disse que a memória do mal que serve como uma cura contra o mal, mesmo utilizando a literatura para nos lembrar das coisas horríveis que aconteceram no passado. Isso é uma coisa boa. Como a Andy, eu vou continuar escrevendo livros, sim, porque nós estamos gravando a história, e isso é muito importante, na minha opinião. Aproveitando que vocês começaram a citar alguns livros, né, Nick, eu queria perguntar quais são, então, as suas maiores referências para escrever essas histórias que quebram estereótipos sobre pessoas negras e que quebram histórias únicas sobre pessoas negras, que fortalecem esses ciclos, né, da onde o racismo continua se perpetuando. Quais são, então, suas maiores referências literárias para escrever esse tipo de livro? So there's an author named Walter Dean Myers, whose books were autor chamado Walter D. Meyer. Os livros dele foram bem úteis para mim. Ele é um homem que estava escrevendo sobre dificuldades de ser uma criança negra quando eu era uma criança negra. Então, eu fui apresentada ao seu trabalho mais tarde na vida. Tem um trabalho dele chamado Monster, que foi muito útil para mim quando eu estava trabalhando na minha história do Dear Martin. E tem um personagem chamado Steve que está lá no tribunal porque ele foi acusado de assassinato. Ali a morte de um cara que cuidava de uma loja de conveniências. E a gente vê o Steve. Então, ele ali na tribunal, a gente aprende da história dele, as pessoas que ele se envolvia e tudo mais. E eu acho que vendo esse tipo de história ou de histórias é muito bom para mim, porque valida as minhas experiências e valida as experiências que eu quero escrever sobre elas. Então, Toni Morrison é outro autor que os livros dele são incrementais e também me ajuda a ver se eu posso escrever sobre as coisas que os negros passam. Eu adoro os livros dela. E tem outro autor que eu e a Andy e eu adoramos, Jason Reynolds. Ele começou a publicar não muito antes da gente, mas ele publicou muitos livros rapidamente. Um dos livros dele que foi muito influencial para mim, quando o nome é When I Was the Greatest, que foi em 2013. Então, ler esse livro, eu me senti bem, em escrever uma história na linguagem, usando as palavras que uma pessoa jovem usaria. Então, o Reynolds me levou a esse ponto. E eu pensei, tudo bem, eu posso utilizar esse tipo de voz, que é com a qual estou mais acostumado. Todos os autores que a Nick disse, eu tenho que concordar, são grandes influências para mim também.
One of the biggest influences on me as a writer. Então, outra influência para mim é a música pop. Então, a Nick disse, a literatura é um arquivo, e eu olho para o hip hop para analisar isso. Toda a parte do storytelling, do hip hop, assim, todas as histórias nas músicas nos ajuda a entender onde estamos. Se você olhar, eu ouvir as músicas de 90, por exemplo, Public Enemy, você tem uma grande figura de como que é ser uma pessoa negra ali nos anos 80, Tupac, ou Nas, nos anos 90, você tem uma ideia disso. Naquela época, se você ouvir Kendrick Lamar, Jacob, agora você consegue entender como que é uma pessoa negra nesse país em 2020. A música hip hop é uma das melhores formas de contar história que os jovens têm no mundo, nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Então, tem tido uma grande influência para mim. Eu era uma rapper, mas eu não era muito boa nisso. Os rappers, assim, o hip hop me deu permissão de contar as histórias que eu conto e de uma forma autêntica, porque os rappers, eles não se seguram, não reprimem nada, eles falam como é, eles falam, é isso que eu quero fazer no meu livro, nos meus livros. O hip hop traz essa permissão de não se segurar, de ir em frente, se expressar. E é muito bom que o hip hop exista e cria um arquivo para todos nós, para a gente olhar para trás, olhar no presente e reconhecer o que está acontecendo ao nosso redor todos os dias e muitas vezes não percebemos. A música hip hop e literatura são os meus influenciadores. Então, como Tupac, se ele fosse um autor de livros. Como fã de hip hop e do rap brasileiro, eu adoro encontrar essas referências nos livros de vocês. E a gente agora está indo para a nossa última pergunta, infelizmente. E eu queria perguntar, então, sobre a afetividade. A afetividade negra é uma coisa que quebra esses estereótipos. E eu adoro quando nos livros de vocês a gente vê a construção dessa afetividade e dessa potência dela na quebra dos estereótipos de violência. Acho que isso ajuda com que os jovens negros não entrem em relacionamentos abusivos e não achem que eles precisam pertencer a lugares e grupos onde eles não são realmente aceitos, que eles não precisam ficar tentando se encaixar em moldes embranquecedores para fugir né, de toda essa violência. E também a construir uma consciência racial de forma, né, mais saudável. Vocês acham que isso realmente acontece? Vocês acham que isso ajuda jovens negros a não entrarem em relacionamentos abusivos e a construir a autoestima de forma saudável, a construir consciência racial de forma saudável? Yes, I think it does. Sim, eu acho que sim. E com base de um feedback que eu recebo. Tem algo poderoso ver uma pessoa que parece com você e está fazendo coisas boas ali no livro, na mídia. E eu penso também que, por exemplo, os personagens influenciam a forma que a gente interage com as pessoas no dia a dia. Então, eu posso dizer que os nossos livros são eficazes, não só ali trazendo atenção ao racismo, e também ajudando os jovens a formar e construir suas identidades, ter um espelho que eles possam olhar e vejam, bom, talvez eu não vou fazer isso, porque quando a Star fez isso, coisas boas não aconteceram. Eu vou fazer o Y. Quando Justice fez Y, essa coisa boa aconteceu. Então, essa é uma das razões pela qual eu sou grata à literatura e aos livros, porque eles trazem para a gente, assim como se fosse um roadmap, um mapa, quando a gente está tentando aprender coisas novas. Não é só uma questão de conhecimento, e sim de experiência, que a gente não precisa viver para entender a lição. A gente pode aprender dos livros. Sim, eu nunca quis que... Bom, eu sempre pensei nos meus livros, por exemplo,
nada assim muito segmentado. Eu tento escrever sobre coisas reais da vida e consequências também. Eu quero que os meus leitores saibam disso, mas eu penso que os livros podem mostrar para vocês, ok, você tem um mapa aqui, um roadmap, é isso que eu quero que os livros sejam isso. Eu quero que você veja uma pessoa que você possa se conectar e você se identifica com aquele personagem. Eu quero que vocês vejam a decisão que eles tomaram e vejam os resultados que eles tiveram, e talvez isso possa te influenciar. E estereótipos, essas coisas, também penso que as outras pessoas leiam meus livros e reconheçam que esses personagens que eu escrevo são pessoas como as pessoas ao seu redor, em vez de chegar a conclusões ou fazer julgamentos rápidos. Você precisa começar a ver as pessoas como pessoas, com vidas na sua história, e não estereótipos. Então, eu acho que os livros têm um grande papel nisso, ajuda a humanizar as pessoas, especialmente pessoas marginalizadas que são muito frequentemente estereotipadas. Então, é um mapa que pode ser seguido, pode ser como você vê as coisas, vê o mundo e como você toma decisão na sua vida também. Eu acho que eu falo por muitos leitores brasileiros quando eu agradeço a vocês pelas histórias que vocês trazem para nós, pela forma com que vocês escrevem histórias sobre nós. E eu gostaria de pedir, então, para a gente para vocês mandarem algum recado para os seus leitores brasileiros. A gente também tem passado por aqui por coisas extremamente difíceis. Também estamos com um governante muito raivoso, que não tem medo de mostrar a sua raiva, e a gente precisa de livros como o de vocês. Então, seria lindo se vocês pudessem deixar uma mensagem para a gente. Well, one, know that Bom, a gente ama vocês e aprecia vocês. Muito obrigado pelo suporte. Meus leitores brasileiros são os mais apaixonantes. Eu aprecio vocês, escuto vocês. Eu escuto vocês. Eu agradeço vocês por falarem e me deixar consciente das coisas todos os dias. Então, saibam que eu escuto vocês. E sabe que eu aprecio vocês. E saibam que o poder que vocês têm é bem maior do que qualquer raiva e ódio que qualquer um tenha dentro de si. Vocês podem criar movimentos, mudar as coisas, vocês podem criar o mundo que vocês merecem. Se vocês querem mudar o mundo, começa a mudar o mundo ao seu redor, a comunidade ao seu redor, a cidade e o país ao seu redor. Eu acredito em vocês, vocês têm o que é necessário para isso. 100% acredito nisso. Bom, o que eu adicionaria a isso é que vocês são infinitamente empoderados e também na sua compaixão, habilidade de ver e criar empatia pelas outras pessoas. Então, é isso daí. Você tem que ter essa força. Então, quanto mais pessoas que vocês estiverem juntos com vocês, mais eficazes vocês vão ser no mundo ao seu redor. E mesmo quem é criativo, utilize sua criatividade, sua habilidade para criar música, para contar história, para escrever poemas, poesias, são ferramentas poderosas quando se trata assim de falar contra a opressão, trazer atenção às coisas que precisam ser vistas. Utilize seu poder. Números fortes. E vocês não precisam de permissão para ter compaixão, ok? Muito obrigada, Indy. Muito obrigada, Nick. E, para finalizar, eu acho que eu gostaria de dizer uma coisa que a gente costuma dizer aqui em protestos no Brasil, quando a violência policial acontece, que a gente diz o nome de alguma pessoa que foi vítima da violência policial e depois diz presente, que é para dizer que elas estão com a gente e que elas vão continuar com a gente e que a gente não vai esquecer elas. Então, gostaria de dizer João Pedro presente, George Floyd presente, Agatha presente, Emily e Rebecca presente, e que a gente continue tendo história como a de vocês, para nos fortalecer.
E é isso.